Querido amigo, estamos mais uma vez juntos para conhecermos ainda mais a vida de Jacó. Já vimos como Jacó era um homem como nós, cheio de falhas, mas também com muitos acertos. Vimos a experiência especial que teve com Deus ao ter a visão da escada que unia a terra ao céu. Vimos também que ele teve que aprender na escola de Labão, seu tio, os efeitos do engano e da mentira, que eram suas práticas comuns. Vimos que apesar de Labão pensar que estava dando um grande golpe em Jacó, quando lhe deu Lia no lugar de Raquel, a narrativa completa do episódio demonstra que Deus e não Labão teve a última palavra. O enganador Jacó foi enganado, e a desprezada Lia foi exaltada, dando a Jacó 6 dos seus 12 filhos, e dentre eles a tribo sacerdotal de Levi e a tribo real de Judá. Então, enfim, vimos também que todas essas experiências estavam formando o caráter, um novo caráter de Jacó, preparando-o para ser pai de 12 filhos que deram origem às 12 tribos da nação de Israel. No texto de hoje, que abrange os versículos finais do capítulo 29 e todo o capítulo 30, vamos encontrar 3 temas que se destacam. Primeiro, os filhos de Jacó. Depois, o pacto de Jacó com Labão. E, em terceiro lugar, vamos considerar sobre o enriquecimento de Jacó. Quando lemos o versículo 30 do capítulo 29, encontramos as seguintes palavras: mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. O amor de Jacó era tão grande que o levou a trabalhar por mais 7 anos para ter o direito de casar-se com Raquel. Trabalhou durante 14 anos e assim teve 2 esposas. Mas é sempre bom lembrar que esses negócios foram feitos entre Jacó e Labão. Eles não representavam a vontade de Deus. Pelo fato de estar registrado na Bíblia, não quer dizer que Deus aprovava aqueles acertos. O registro do fato foi inspirado por Deus, mas não os atos praticados pelos homens. O que foi inspirado foi o registro, a escrita. Mas a prática, por exemplo, da poligamia, o homem possuindo 2 esposas, 2 mulheres, isso Deus nunca aprovou. Deus reprova os atos maus dos homens. Jacó tinha 2 mulheres, e não é preciso dizer que os problemas eram dobrados. E ele vai então descobrindo, à medida do tempo, com esses problemas que vão surgindo na família, que o que fez tinha sido plenamente errado. Mas vamos agora para os versículos 31 e 32, que dizem assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel, a amada, era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. É importante, querido amigo, percebemos que Lia, por ser uma pessoa desprezada e mal amada, teve a bênção divina sobre si. Veja só, Deus é sempre atraído pelos necessitados. Por isso, Deus veio a ela com a sua misericórdia e a capacitou para ser mãe. Esse primeiro filho gerado foi chamado de Ruben, pois Deus tinha atendido a sua aflição. O segundo filho que nasceu foi chamado Simeão, pois Lia ainda se sentia preterida por Jacó. Levi foi o terceiro filho, e o seu nome simbolizava a esperança que Lia tinha de ter Jacó ainda mais perto dela. Levi deu origem à tribo sacerdotal de Israel. E o capítulo 29 termina com o versículo 35, que nos relata o nascimento do 4º filho de Lia, isto é, Judá, que deu origem à tribo real
e proporcionou a Lia uma oportunidade ímpar de louvar ao Senhor. E assim vemos que Lia, que era desprezada, foi honrada e abençoada por Deus para que desse à luz a filhos e assim equilibrasse o interesse e o amor de Jacó, dividindo-o igualmente com Raquel. Nesse relato, vemos o cuidado e a bondade de Deus para com aqueles que são desprezados e sofrem injustiça. O nosso Deus é um Deus protetor, é um Deus que nos ampara. Querido amigo, você tem experimentado essa proteção e o amparo de Deus na sua vida? Reflita, responda para você mesmo essa questão. Mas o texto prossegue, quando passamos para o capítulo 30, vemos a misericórdia de Deus novamente revelada apesar do pecado do homem. Eis aqui uma referência aos problemas do lar de Jacó, conforme o versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Naqueles tempos, uma mulher se considerava infeliz se não desse filhos ao seu marido. Foi isso que causou tanta tristeza em Raquel. Vejamos os versos 2 e 3. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva. Coabita com ela para que ela dê à luz e traga filhos ao meu colo por meio dela. Querido amigo, estamos novamente diante de uma prática muito conhecida naqueles tempos, mas com certeza uma prática não recomendada por Deus, não aprovada por Deus. Quando uma esposa não dava à luz a filhos por ser estéril, podia entregar ao seu marido uma serva para que por meio dela obtivesse filho. Abrão, influenciado por sua esposa Sarai, tentou estabelecer a sua descendência através da egípcia, a sua serva Agar. Deus não aprovou tal prática, como também nenhum outro erro na vida desses patriarcas. Embora a Bíblia registre tais fatos, vamos voltar a repetir, isso não quer dizer que Deus aprova essas práticas, essas atitudes. Quando Raquel então entregou a sua serva Bila a Jacó, ela concebeu e deu à luz a Adã, e posteriormente deu à luz também a Naftali. Mas o problema não terminava. Havia uma disputa entre as irmãs para ver quem agradava mais a Jacó. Lia, depois de ter dado 4 filhos a Jacó, entendendo que não ficaria mais grávida, achou-se no direito também de oferecer a Jacó a sua serva, Zilpa, para que dela outros filhos fossem gerados. E foi exatamente isso que aconteceu. Zilpa deu a Jacó 2 filhos, Gade, que significa afortunado, e Aser, que significa venturoso, pois Lia se sentia bem-aventurada, conforme o versículo 13 nos relata. Mas ainda nessa primeira parte do capítulo, encontramos um episódio muito interessante. Rúben, na época da colheita do trigo, achou algumas mandrágoras, isso é, umas frutas chamadas maçãs do amor. E segundo algumas crenças antigas, eram frutos que tinham raízes com poderes afrodisíacos, conforme lemos em Cântares 7,13. E eram frutas usadas para promover a atividade sexual e a concepção de quem era estéril. Assim se cria naquele tempo. Quando soube que Rúben tinha essas frutas, Raquel logo se interessou em comê-las e pediu-as a Lia, mas Lia recusou-se em atender-lhe a solicitação. Diante dessa recusa, Raquel então negociou com Lia, veja só, uma noite com Jacó. Tal como acontecera com Jacó, Esaú e o prato de lentilha, agora Jacó se viu como prêmio por uma porção de mandrágoras, por uma porção de frutas. Querido amigo, esse tipo de acerto não dá certo. Veja a ironia. Raquel, que comeu as mandrágoras, não teve uma noite com Jacó,
portanto não engravidou. E Lia, que foi sempre a desprezada, mesmo sem ter as mandrágoras, coabitou com Jacó e engravidou, dando-lhe assim o quinto filho, Isacar. Lia ainda mais uma vez concebeu e deu à luz a um sexto filho, a quem chamou Zebulon, e por fim deu à luz a uma filha chamada Diná, conforme o versículo 21. Foram esses os filhos que Lia deu à luz. Ao todo, foram 7 filhos, numa demonstração muito clara de que o Senhor é a nossa força e está sempre pronto a nos atender quando necessitamos, de acordo com a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, conforme diz Paulo em Romanos 12, 1 e 2. Querido amigo, chegamos à metade do nosso programa e a partir de agora vamos encontrar a ação de Deus lembrando-se de Raquel. O texto dos versículos 22 a 24 diz assim: Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o vexame. E lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda um outro filho. Foi esse José que posteriormente se tornou famoso no Egito. Ele foi um homem notável, mas nós falaremos sobre ele nos próximos programas. Mas vejamos agora os versos 25 e 26, onde Jacó apresenta o seu pedido a Labão. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permita-me que eu volte ao meu lar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e eu partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Jacó estava cansado daquela vida longe dos seus parentes mais próximos e pediu então que Labão o deixasse ir. Por direito, Jacó, que já tinha trabalhado 14 anos para Labão, em troca das suas mulheres, poderia ir sem problemas. Mas certamente, lembrando-se da sua experiência com seu pai e com seu irmão, ele queria ir embora agora, mas queria deixar o seu relacionamento com Labão bem acertado. Surpreendente foi a resposta de Labão: Ache eu mercê diante de ti? Fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por meio de ti. Querido amigo, você se lembra que em alguns programas passados ouvimos essa mesma expressão? É isso mesmo. Foi o rei Abimeleque, o rei de Gerar, que descobriu a bênção de Deus sobre Isaque, quando esteve no meio deles. O rei e a sua terra tinham sido abençoados. E da mesma maneira, agora, Labão descobriu que Deus estava com Jacó e o estava abençoando por meio de Jacó. Labão, então, queria reter Jacó, não lhe permitindo sair. Mas Jacó respondeu-lhe e disse: Tu sabes como eu tenho te servido e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinha antes da minha vinda foi aumentando grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar para minha própria causa? O diálogo continuou e Labão perguntou: Então, que te darei? E Jacó respondeu: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dentre eles os salpicados e malhados, e todos os negros dentre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, esse será o meu salário. Você percebe, amigo, que Labão estava muito interessado em Jacó e que queria, de todos os modos, convencê-lo a ficar? Mas vemos também que Jacó não queria ficar, não queria admitir essa possibilidade. Jacó tinha as suas 2 esposas, tinha 2 criadas, a casa estava cheia de filhos. De fato, ele tinha agora 11 filhos. Agora, o que teria que fazer mais? Ele teria que alimentá-los, tinha que assumir a sua responsabilidade como chefe de uma nova família. Jacó estava dizendo a Labão o seguinte: Deus, por meu intermédio, te abençoou e te fez prosperar muito, mas eu mesmo não tenho nada. Jacó
para ficar mais uma temporada com Labão, então, propôs que queria como seu salário todos os animais, salpicados, malhados e negros. E aí ele iniciaria assim o seu rebanho. E disse ainda, se Labão achasse algum animal diferente desses entre o seu rebanho, ele poderia ser acusado de furto. Ao ouvir isso, rapidamente Labão aceitou a proposta. Mas como era do seu feitio, como era a sua característica, mais uma vez ele enganou a Jacó. E nos versículos 35 e 36, temos o relato de que naquele mesmo dia, Labão passou pelos seus rebanhos e, veja só, separou todos os animais salpicados, malhados e negros, dando-os aos seus filhos e mandou que eles fossem embora, fossem para bem longe, a distância de 3 dias de Jacó. Sem saber o que tinha acontecido, Jacó estava satisfeito com o seu plano, com o acerto feito com Labão. Mas ele tinha um plano também, tinha um plano para fazer com que os animais listados, malhados e salpicados procriassem em grande quantidade. E assim fez, querendo enganar também o seu tio. Na verdade, você pode perceber que era um querendo enganar o outro. Era uma escola perversa essa. As suas atitudes internas ainda não tinham mudado. O seu caráter ainda não tinha sido transformado. Como é que ele conseguiria ludibriar o seu tio? O relato desse episódio está descrito nos versos 37 a 43. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se e conceberem quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Querido amigo, todo esse plano de Jacó estava baseado apenas numa superstição, numa noção falsa de que impressões visuais vividas durante o ato de reprodução dos animais determinariam as características da descendência do rebanho. O que de fato mesmo aconteceu para que o seu rebanho, para que o rebanho de Jacó aumentasse, baseia-se muito mais no acasalamento seletivo que o versículo 42 registra, quando informa que as crias fracas iam para o rebanho de Labão e as crias fortes ficavam no rebanho de Jacó. Embora todo esse plano de Jacó negasse a ação sobrenatural de Deus, a intenção divina era mesmo de abençoá-lo, pois, sendo enganado por Labão, Jacó teve que começar o seu rebanho com pouquíssimos animais. Posteriormente, depois de refletir, Jacó mesmo percebeu que era Deus quem o havia abençoado, conforme nós lemos em 31, versículo 9. Mas isso nós estudaremos no próximo programa. Naquele momento, sem saber de tudo o que estava para acontecer, Jacó estava mesmo procurando recuperar o tempo que passou trabalhando para Labão, sem ser devidamente recompensado. Jacó pensava que por aquele meio enganoso, poderia recuperar todo o seu trabalho feito sem receber a devida remuneração. E de fato, finalmente, Jacó ficou rico, conseguiu formar um rebanho realmente grande. Foi muito grande a sua prosperidade, mas vemos que Jacó continuou sendo quem?
o mesmo de sempre, sempre querendo vencer, sem se importar com os métodos. Quando então Jacó mudaria a sua vida? Quando haveria uma transformação na sua vida? Ainda não era a hora. O tempo de Deus ainda não tinha chegado para esse patriarca. Deus o estava preparando paulatinamente. O que devemos aprender é que não se corrige uma injustiça cometendo outra. Um erro não justifica o outro. Errou Labão pelo fato de não ter sido justo e pagar a Jacó com retidão e justiça. Mas errou também Jacó quando lançou mão de uma estratégia de um meio estranho para conseguir vantagem e explorar o seu sogro, o seu tio. Existem aqueles que acham que para haver progresso são necessárias algumas espertezas, algumas falcatruas. Jacó pode até servir de exemplo para essas pessoas, mas os que pensam assim devem se lembrar que Jacó sempre pagou muito caro pelos seus métodos errados que utilizou. Querido amigo, chegando então ao final desse estudo, estamos finalizando o nosso programa. E a minha oração é que o Senhor nos impeça de andar distantes dele, segundo a nossa própria sabedoria e segundo os nossos próprios planos. Você deve se lembrar daquele texto bíblico de Gálatas. Aquilo que semearmos, nós também colheremos. Que Deus nos faça andar corretamente na sua presença, sem nos enganarmos uns aos outros. Eu quero agradecer por sua companhia e espero encontrá-lo no nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Sem igual, salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.